Desde o início da saga do Falcão e Soldado Invernal, a Marvel tem colocado para nós a seguinte questão: quem será o próximo Capitão América? Será Sam Wilson? Será Bucky Barnes? Ou será John Walker? Mas, e se eu te disser que já houveram nos quadrinhos pelo menos 15 versões diferentes do Capitão América? Muita gente. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Vem com a gente. Desde o início do personagem nas HQs, o Capitão América tem sido o símbolo da liberdade, da justiça e da luta contra a opressão. Ao longo da história, a Marvel tem investido pesado nesse personagem tão icônico e tão amado através das décadas. Vamos começar com o primeiro Capitão América, Steven Rogers. Para quem não sabe, Steven Rogers, que é diferente de Steve Rogers, ele é o primeiro Capitão América da história nos quadrinhos. Ele foi criado em 1976 e surgiu na revista Capitão América de número 184. Steven Rogers foi um soldado que atuou na Guerra da Independência Americana desde 1775 a 1783. Curiosamente, ele é ancestral de Steve Rogers, o mesmo que recebeu o soro do super soldado na década de 40. Tal qual o ícone da atualidade, ele lutou em favor da liberdade no século XVIII. O próximo Capitão América da nossa cronologia é exatamente Isaiah Bradley, que já foi apresentado em Falcão e o Soldado Invernal. Exatamente. Após a morte do cientista que criou o soro do super soldado para o Capitão América na Segunda Guerra Mundial, o exército americano recrutou 300 soldados negros para testar uma nova versão do soro. E Bradley foi um dos únicos a resistir. A última missão de Bradley foi acabar com um cientista alemão que estava quase conseguindo reproduzir um soro do super soldado também. E para conseguir essa façanha, ele pegou o uniforme do Capitão América original escondido, mas ele teve sucesso contra esse cientista alemão. E pelo jeito, Isaiah foi acusado de ter se apropriado de um patrimônio nacional que era exatamente o escudo e o uniforme do Capitão América original. Exatamente, e por isso ele ficou preso durante 17 anos. E como o soro que foi testado nele não era muito eficaz, ele teve problemas no corpo e na mente. E logo após os seus 17 anos de pena, o então presidente John F. Kennedy concedeu a Bradley o perdão presidencial. Uma outra curiosidade sobre o Bradley é que ele é avô do Patriota, que é um integrante dos Jovens Vingadores. E agora nós vamos falar sobre o terceiro Capitão América, William Naslund. William Naslund foi convidado pelo governo norte-americano a manter vivo o legado e a honra do Capitão América. Ao lado de seu parceiro, Fred Davis, o novo Bucky, eles lutaram na Segunda Guerra Mundial, exatamente 3 anos após o desaparecimento ou morte do Steve Rogers. Lutaram diversas batalhas e levaram até o final com grandeza o símbolo do Capitão América. Mas, assim como o Capitão América original, o Espírito de 76, como ele era conhecido antes de assumir o manto, acabou entregando a sua vida numa última missão. Mas ele garantiu que o legado não morresse com ele. Ele abriu as portas para que um amigo assumisse o manto. Nós estamos falando do quarto Capitão América, que foi Jeffrey Macy. Jeffrey Macy foi criado na Rua Yancey, que é a mesma do Quarteto Fantástico. Na sua vida adulta, ele trabalhou no Clarim Diário como jornalista. Mas, na Segunda Guerra Mundial, inspirado pelo Capitão América, ele começou a atuar como patriota e fez vários trabalhos de espionagem. Macy herdou o manto do Capitão América de Naslund e atuou até 1950, quando ele percebeu que os Estados Unidos não precisavam mais de um Capitão América. Ele resolveu aposentar o uniforme e voltou para o jornalismo. Uma curiosidade é que ele fez uma participação na série Agentes da S.H.I.E.L.D.
E é curioso que ele não apenas foi vizinho do Reed Richards, como também ele ocupou um lugar de destaque no Clarim Diário, só que na década de 40, o mesmo lugar que o Peter Parker trabalharia décadas depois. William Burnside. Nascido em 1930, desde criança ele acompanhou a trajetória de Steve Rogers e o idolatrava. Ficou profundamente triste com a morte do herói original. Especializou-se em história e no seu ofício defendeu uma tese sobre o Capitão América. Ao contrário de cidadãos americanos que nem desconfiavam que Steve Rogers já havia partido desta para outra há muito tempo, William Burnside sabia de tudo, não apenas da morte do herói icônico, como também da passagem de manto entre Naslund e Mace. Mais tarde, viajou para o Egito para tentar compreender como que o eixo enxergava o herói americano. E acidentalmente, em alguns manuscritos, ele descobriu a fórmula do soro do super soldado. Trazendo consigo para a América essa descoberta, ele entregou a fórmula para o governo americano sob uma condição, de que ele fosse cobaia dos experimentos. Levando em consideração que Mace já havia se aposentado, surge agora então um novo Capitão América, com uma missão a ser cumprida na Coreia. Mas logo ele percebeu que não era mais necessário. E foi nesse período que o William, obcecado pela imagem de Steve Rogers, não apenas mudou de nome acrescentando Steve Rogers ao seu nome no cartório, como também fez cirurgias plásticas para ficar mais parecido possível com o Capitão original. Isso que é idolatria, hein? Eventualmente o William acabou encontrando um novo Buck pela frente. E essa dupla enfrentou uma versão comunista do Caveira Vermelha. E neste confronto, eles acabaram roubando o soro do super soldado do antagonista. Em sua loucura, injetaram em si mesmo essa versão do soro que não tinha comprovação científica. Acabou afetando a psique e o corpo desta dupla de heróis. A solução encontrada para deter esta dupla, que agora era esquizofrênica, foi colocá-los em animação suspensa por décadas por decisão do governo americano. Os próximos da lista são os meus favoritos. Eu li a respeito dele nos quadrinhos. Nós estamos falando de Bob Russell e Scar Tunney na década de 70. Após Steve Rogers abrir mão do manto, esses dois civis resolveram assumir. Eles decidiram que iriam combater o crime naquela noite. Russo era um ex-jogador e machucou o seu braço ao tentar impedir um assalto. Já Scar era um motociclista e ao tentar enfrentar uma gangue, apanhou feio. E assim os dois desistiram de ser Capitão América. E essa saga dos dois foi vista no HQ 178 e 179 de 1974. Próximo Capitão América da nossa lista é Roscoe Simmons. Assim como os antecessores, foi um grande fã de Steve Rogers. No momento em que o Capitão América abandonou sua identidade para se tornar um nômade, Roscoe viu aí a sua oportunidade de ouro de representar o herói. Ao contrário de seus antecessores, que foram Bob Russell e Scar Tunney, Roscoe Simmons foi um lutador de grande habilidade. Tanto é que em pouco tempo ele se tornou digno do escudo do Capitão América. Falcão se ofereceu para treiná-lo inclusive, mas depois de seus triunfos em batalha, o pior estava por vir. Roscoe enfrentou o Caveira Vermelha, e o mesmo Caveira Vermelha não hesitou em tirar a sua vida quando descobriu que Simmons não era o Capitão América original. Antes de acabar com ele, o Caveira Vermelha o torturou, o crucificou para deixá-lo como exemplo. Foi um final trágico para um grande herói que representou bravamente o legado do Capitão América. O próximo da nossa lista é aquele que já nos foi apresentado na série do Falcão e Soldado Invernal. John Walker se tornou o Capitão América em 1987. Ele foi escolhido pelo governo para assumir o manto do Capitão América após Steve Rogers abandonar o manto, mas dessa vez porque o exército queria controlar as suas atividades. John Walker foi conhecido como super patriota, mas ao contrário de Steven, ele era muito violento, ele destruía os seus inimigos e não tinha escrúpulos. Então, dessa forma, o governo
decidiu que ele não era digno de assumir o manto do Capitão América. E dessa forma ele continuou como o agente americano. Bucky Barnes foi o grande companheiro de Steve Rogers na Segunda Guerra Mundial. E após a morte deste, durante os eventos da saga Guerra Civil, Bucky resolveu assumir o manto do Capitão América. Levando em consideração o seu passado, onde ele foi controlado mentalmente pela União Soviética, agindo nas sombras como soldado invernal, era agora sua chance de se redimir. Juntou-se aos Vingadores, participou de grandes missões e foi um grande combatente. Mesmo após o retorno de Steve Rogers aos quadrinhos, ele manteve a identidade Capitão América. Durante a saga Essência do Medo, Bucky foi gravemente ferido. Como consequência, devolveu o codinome para Steve Rogers. Assim, Bucky voltou às suas atividades como soldado invernal. O próximo da nossa lista é ninguém menos do que Sam Wilson. Quando Steve Rogers perdeu o soro do super soldado que corria em suas veias e envelheceu, ele resolveu passar o seu manto para o amigo Sam Wilson. Sam, que por muito tempo tinha atuado como o Falcão ao lado de Steve Rogers, Sam, ao assumir o legado do Capitão América, se posicionou politicamente a favor de salvar os imigrantes ilegais e também se posicionou contra o racismo nas ruas. Ele enfrentou uma versão maligna do Capitão América, que era o Capitão Hydra. E mais tarde ele devolveu o manto ao Steve Rogers na saga O Império Secreto. A próxima versão é do futuro, que é a Capitã América 2099. Atendendo pelo nome de Roberta Mendes, ela, a exemplo de Steve Rogers, ela também foi submetida a experimentos do soro do super soldado, ganhando assim agilidade e super força. Um detalhe interessante é que esse experimento trouxe para ela, como efeito colateral, dupla personalidade. Enquanto que Roberta Mendes nada sabia a respeito da sua alter ego, Capitã América, a Capitã América, por sua vez, quando estava em ação, nada sabia a respeito da própria Roberta Mendes. Agora nós vamos falar da Agente Carter. No universo que Steve Rogers e o Dr. Abraham haviam sido assassinados por um espião nazista, quem recebeu o soro do super soldado foi exatamente a agente Peggy Carter. Ela assumiu o manto de Capitã América e honrou bastante na Segunda Guerra Mundial, lutando ao lado da sua fiel escudeira, Bucky Barnes, e assim salvou o multiverso. Mas nós temos agora a próxima versão do herói, que é ninguém menos do que Danielle Cage. Para quem não sabe, Danielle Cage, num futuro alternativo, é filha do Luke Cage e da Jessica Jones. Ela também atuou ao lado dos Vingadores da sua realidade, inclusive viajando para a nossa época, aonde ajudou a equipe local a capturar o Caveira Dourada. E finalmente, a última da nossa lista. Samantha Wilson. Numa realidade alternativa, onde nós temos Gwen Aranha, quem assume o manto de Capitã América é Samantha Wilson, que é uma versão feminina do Sam Wilson. Ela lutou na Segunda Guerra Mundial inspirada pelos pilotos aviadores afro-americanos. E ela foi a primeira piloto americana negra. Ela foi convidada pela Peggy Carter a também experimentar o soro do super soldado, assim como Steve Rogers, o Buck e o John Walker. Mas ela foi a única que sobreviveu devido a uma manipulação no soro. Agora só nos resta aguardar de que a Marvel leve mais dessas versões, como já vem fazendo, para o serviço do streaming. Estamos no aguardo. E se você gostou desse vídeo, você pode, se preferir, deixar o seu like. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo à família Nerd e não se esqueça de deixar o seu like do amor, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo e dessa forma o nosso trabalho chegar a mais pessoas e o YouTube também nos mostrar a mais gente e fortalecer o nosso canal. Valeu então mais uma vez, obrigado a você que ficou conosco até aqui. Vou deixar uma playlist aqui do lado. Fique com Deus.
e até a próxima. Beijos, fui!